Na aula de hoje, meus amigos, nós iremos fazer uma revisão para a prova de física, abordando os assuntos estudados no capítulo anterior. Para que a gente possa efetuar essa atividade, a primeira questão que nós trazemos para você diz o seguinte: considere o atleta Patrício que correu 4 km para o norte. Em seguida, correu 6 km para o leste. Determine o vetor resultante da situação citada e faça sua representação gráfica. Então, o primeiro passo que você tem aqui, quando trabalhar com vetores, é lembrar quais são as características de um vetor. O vetor tem intensidade, direção e sentido. Eu preciso identificar o eixo onde ele se encontra e para onde ele está indo. Então, aqui no caso, o atleta, o vetor velocidade dele, ele vai 4 km para o norte. Então, preste atenção, eu vou desenhar aqui, ó. Aqui, ó, 4 km, ele está indo para o norte. Em seguida, ele corre 6 km para o leste. 6 km para o leste. A pergunta é, qual o vetor resultante e a representação gráfica? Bom, o vetor resultante, amigos, o que a gente vai fazer aqui? Ó. O deslocamento que ele faz é esse aqui, ó. O deslocamento dele é esse. Eu vou ligar de onde ele sai até onde ele chegou. Tá? Esse é o vetor. Se você quiser saber qual o valor desse deslocamento, que seria o vetor resultante, você deve olhar e considerar que isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu vou ter que trabalhar com Pitágoras. A teoria de Pitágoras diz o quê? Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Neste caso aqui, o nosso vetor resultante, que é o vetor que a gente está procurando, vai ser 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar para mim 16 mais 36. Nosso vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 52. Não tem raiz exata, você deixa desta forma. Tá? Vetor resultante. E a representação seria essa. A gente sempre vai ligar o ponto inicial ao ponto final para verificar o vetor deslocamento que você possui. Na questão de número 2, nós temos 3 situações com os mesmos vetores. Calcular o módulo do vetor resultante em cada situação. Deixa eu lembrar uma coisa para você. A cada situação apresentada pelos vetores é um comportamento diferente que você tem que utilizar. Por exemplo, quando eu tenho 2 vetores no mesmo sentido, como é o caso da letra A, eu somo os vetores. Faço o vetor A mais o vetor B. Quando eu tenho, como na letra B, vetores em sentidos opostos, faço um vetor menos o outro vetor. E quando eu tenho, como na letra C, vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus, eu aplico Pitágoras. Então, vai ficar como aqui? Raiz quadrada de A2 mais B2. Então, não esqueça. Vetores no mesmo sentido, somem. Vetores em sentidos opostos, subtraia. Vetores perpendiculares entre si, aplique Pitágoras. Bom, nessa primeira situação, eu já tenho aqui definido, pelo texto da questão, os valores dos vetores. 6 unidades para o A e 8 unidades para o B. A letra A, como é que ficaria? Ficaria 6 mais 8, minha resposta seria 14 unidades. A letra B. A letra B, subtração, vai ficar 8 menos 6. Meu vetor resultante vai ser 2 unidades. Na letra C, eu vou ficar com 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ficarei com raiz quadrada de 36 mais 64. Isso aqui vai me dar raiz quadrada de 100. É quanto? 10 unidades. Se você quiser saber onde que é o resultante, as representações desses cálculos que acabamos de fazer seriam as seguintes. Olha para cá. Olha aqui embaixo. 2 vetores para a direita somados. Então, minha resposta seria isso aqui, ó, para a direita. 14 unidades, obviamente. E o B é maior do que o A, vai ficar um vetor um pouco menor para a direita. E o C, vetor perpendicular, o vetor resultante se apresentaria desta forma. Então, para calcular o módulo do vetor resultante, esse mesmo sentido dos vetores, você efetua soma. Sentidos opostos, você faz uma subtração. Perpendiculares, somando 90 graus, aplica Pitágoras.
Questão de número 3, nós temos um corpo aqui, esse corpo circular que eu estou destacando, submetido à ação de 3 forças. A força resultante ou o vetor resultante, que a gente vai fazer como soma, ele não permite que você trabalhe com vários vetores de maneira simultânea. O que é que você tem que fazer? Você tem que tentar transformar isso na menor quantidade de vetores possíveis. Se você observar aqui, ó, o vetor F1 e o vetor F2 estão na mesma direção, horizontal, só que em sentidos opostos. O F1 está indo para a esquerda e o F2 para a direita. Neste caso, o que é que você faria? Você faria um menos o outro, ó, F2 menos F1. Ia ficar 60 menos 20. Ia ficar quanto? 40 newtons. Você vai redesenhar essa nossa estrutura. Aqui aquele corpo estava submetido a 3 forças, aqui para baixo continua 30, né? O F3. E agora eu tenho um novo vetor aqui, ó, de 40. Ah, entendi. Eu tenho agora um novo vetor. Quem é esse vetor 40? É o vetor F1 mais F2. Quando você faz essa nova representação, você consegue observar que esses dois vetores agora estão formando entre si um ângulo de 90. E quando isso acontece, como é que eu faço o vetor soma ou resultante? Eu aplico Pitágoras. O vetor resultante vai ser aqui. Se você fechasse aqui, ó, o vetor resultante é bem aqui. Ó. Esse é o vetor resultante. Então, isso me lembra quando um barco está atravessando o rio, submetido à ação da correnteza. Exatamente isso. Vamos lá. Como é que vai ficar o vetor resultante? O vetor resultante ao quadrado vai ser 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. O vetor resultante será a raiz quadrada de 30 vezes 30 dá 900, 40 vezes 40 dá 1.600. O nosso vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 2.500. A raiz quadrada de 25 é 5. De 2.500 é 50. Então, este caso específico, com várias forças, eu vou enxugando de tal maneira que eu consiga trabalhar com 2 vetores, um vetor. Neste caso aqui, 50 newtons. Vamos ver onde é que seria a posição desse vetor? Esse vetor seria numa diagonal aqui entre o vetor 2 e o vetor 3. A questão de número 4 diz assim: o cabo puxa uma corda com uma força de 12 newtons. Perpendicularmente a essa força, outro cabo exerce sobre a caixa uma força de 5 newtons. Determine a intensidade da força resultante. Meus amigos, eu vou prolongar aqui para você visualizar comigo. O que nós temos aqui? Vetores que são o que entre si? Perpendiculares. Vetores no mesmo sentido, eu somo. Vetores em sentidos opostos, eu subtraio. Vetores perpendiculares, eu aplico Pitágoras. Então, aqui, amigos, o vetor resultante, só para você ter uma ideia, eu fecharia aqui a regra do polígono. Nós temos aqui, ó, paralelogramo. O vetor resultante seria bem aqui. Essa aqui seria a força resultante. Aplicando Pitágoras, vou fazer força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Normalmente a gente tem que lembrar de colocar o quê? Essa flechinha que representa os vetores. Aqui nós vamos ficar com força resultante elevada ao quadrado igual a 5 ao quadrado, a ordem não importa, mais 12 ao quadrado. Minha força resultante elevada ao quadrado vai ser 25 somado com 144. A minha força resultante vai ser a raiz quadrada, veja, de 169. Mas quanto a raiz quadrada de 169? Para facilitar fazer a raiz quadrada desses números acima de 100, você deve olhar para o último dígito. Esse algarismo aqui, ó, que é o 9. Procura um número que multiplicado por ele mesmo dá 9. Quem é? É o 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, quando eu for fazer a raiz quadrada de 169, vai ser 13. A técnica para a gente lembrar isso lá da matemática básica. Questão de número 5. A velocidade resultante de um barco que veleja no mesmo sentido da correnteza é de 10 metros por segundo. Quando veleja ao contrário à correnteza, sua velocidade resultante é 4 metros por segundo. Correto afirmar que o vetor velocidade do barco corresponde a... Vamos pensar. Nós temos duas situações aqui. Nós temos a velocidade do barco
e a velocidade da correnteza. Você pode estar a favor da correnteza e contrário à correnteza. Quando você está a favor da correnteza, você faz a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Quando você está subindo o rio, você faz a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Então, vamos lá. A velocidade resultante de um barco que veleja no mesmo sentido, ou seja, quando você está a favor da correnteza, é de 10 metros por segundo. Quando você veleja contrário à correnteza, essa velocidade é 4 metros por segundo. Antes, como é que eu vou fazer? Observe que nós temos duas variáveis, velocidade B e velocidade C. Isso aqui nada mais é, queridos amigos, que um sistema. Antes, eu vou me deparar com a questão dessa na sua avaliação? Sem dúvida. Você vai fazer assim, ó, velocidade do barco mais velocidade da correnteza igual a 10. Velocidade do barco menos velocidade da correnteza igual a 4. Sabe o que você vai fazer aqui? Você vai somar. Você vai somar. Para quê, Vax? Vai cancelar esse com esse, ó, positivo e negativo. VB mais VB dá 2VB. 10 mais 4 dá 14. Então, VB vai ser quanto? Você vai passar esse 2 dividindo. 14 dividido por 2. Qual a velocidade do barco? 7 metros por segundo. Essa aqui seria a sua resposta. Qual a vetor velocidade do barco? 7 metros por segundo. Só a título de curiosidade, quanto seria da correnteza? Se os dois juntos são 10 metros por segundo, se a velocidade do barco é 7, a correnteza seria quanto? 3. Se você quiser saber se a sua resolução está correta, você pode fazer isso antes de saber o gabarito da questão. Como? 7 e 3 somados, 10. 7 menos 3, 4. Veja, para você visualizar, antes de qualquer coisa, já dá para você verificar se acertou ou não. Questão número 6, nós temos algumas situações teóricas pedindo para que você analise e indique verdadeiro ou falso em cada uma das afirmativas. Primeira, força é um exemplo de grandeza vetorial. Amigos, o que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial é aquela que exige de nós intensidade, que seria um número mais uma unidade, e me exige direção, ou seja, um eixo, e me exige sentido, definindo para onde eu estou indo. Fosse assim, claro, eu digo assim, ó, apliquei uma força de 100 newtons sobre um móvel, né, uma cadeira, uma mesa. Só isso é insuficiente para definir a minha informação. É necessário dizer se você aplicou uma força do lado direito, do lado esquerdo, se você levantou o móvel, se você suspendeu, se você desceu. Então, força é uma grandeza vetorial? Sim. Tempo é um exemplo de grandeza vetorial. Me diga uma coisa, quando eu falo para você, as nossas aulas remotas, essas aulas online, começam às 8 da manhã. Pronto. Não preciso mais dizer que é para a direita, que é para a esquerda, se é horizontal ou vertical. Tempo não é grandeza vetorial. Tempo é grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Essa aqui só precisa de um número e de uma unidade. Não precisa de direção nem sentido. Então, tempo não é grandeza vetorial. Tempo é grandeza escalar. Se eu perguntar para você qual a sua idade, você falar para mim, eu tenho 15 anos, eu tenho 13 anos. Isso é grandeza vetorial? Não, é grandeza escalar. Massa e peso são exemplos de grandezas vetoriais. Vamos pensar juntos. Massa, peso. Eu falo assim, o que é peso? Peso é uma força. Peso é uma força. É dado por quem? Massa, corpo vezes a gravidade. Massa, simplesmente você vai utilizar a grandeza e defini-la sem precisar direção e sentido. Peso é uma grandeza vetorial, ela é sempre de cima para baixo, é na vertical. Direção vertical, sentido de cima para baixo. Massa, portanto, é uma grandeza escalar, ela não vai variar. E peso é uma grandeza vetorial, depende de quem? De direção e sentido. Então, isso aqui também é falso. O vetor resultante entre dois vetores de 15 e de 25 newtons apresentam resultantes compreendidas entre 10 e 40. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. O maior dos vetores soma o resultante quando os dois estão no mesmo sentido. 25 e 15 somado vai dar quanto? 40 newtons.
Quando eles estão em sentidos opostos, vai ser o menor que a gente tem, 25 menos 15, 10 newtons. Então, o resultante vai estar entre 10 e 40? Sim. Último item, dois vetores de mesma, aqui está mês, deixa eu arrumar, mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, permitem a obtenção de vetor resultante nulo. Ó, tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, só que em sentidos opostos. Eu tenho 5 para a direita, 5 para a esquerda. Quanto é que vai ser o vetor resultante? 0. Portanto, dois vetores com mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos serão iguais a 0 na hora de fazer o vetor resultante? Sim. Vai ficar verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A questão de número 7 diz assim: registra-se o deslocamento de avião monomotor. A aeronave realiza 3 deslocamentos sucessivos. Primeiro, 90 km para o sul. Vamos desenhar. Vamos lá. Aqui, dei 90 para o sul. 40 para o oeste. 40 para o oeste. Antes eu não me lembro dos pontos cardeais. Aí você vai ter que falar com o seu professor de geografia. 60 para o norte. Eu vim para cá. Pergunta-se qual o deslocamento resultante. Pessoal, deslocamento resultante é de onde você saiu, onde você chegou. É aqui, ó. Vem aqui. Eu vou transportar esse desenho. Olha o que eu vou fazer. Para você visualizar o que você tem bem aqui. Olha que interessante. Preste atenção. Você quer esse moço bem aqui. Quanto que vale essa parte aqui de baixo? 40 quilômetros. Quanto que vale isso aqui tudo? Vale 90. Só que esse pedacinho bem aqui não é 60? Se isso aqui tudo é 90 e essa parte de baixo é 60, é porque aquela parte superior que está sobrando é quanto? 30. O que você vai fazer? Qual é a figura geométrica que surge aqui? Pitágoras. Se é Pitágoras, você faz o quê? Faz a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos. Então, o seu deslocamento resultante aqui, ó, o seu vetor resultante, vai ser quem? O seu vetor resultante vai ser raiz quadrada de 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. O nosso vetor resultante, que é o deslocamento, vai ser a raiz quadrada de 900 mais 1.600. Nós já fizemos essa raiz quadrada hoje. Raiz quadrada de 2.500 vale quanto, moçada? Raiz quadrada de 2.500 vale 50 km. Cuidado, isso aqui é o vetor de deslocamento. A distância percorrida é outra coisa. Quanto que ele percorreu? 90 somado com 40 dá 130, com 60 dá 190. Ele percorreu nesta aeronave 190 quilômetros. Agora, o seu vetor de deslocamento, uma linha reta de onde ele saiu a onde ele chegou, 50. Na questão de número 8, nós temos 3 vetores representados e pedimos para você fazer a soma. Existem várias maneiras de fazer isso. A sugestão que eu lhe dou, você pode fazer pela regra dos polígonos, aqui seria interessante usar uma régua, para você desenhar. Olha aqui, ó, quantos tem aqui no X? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nosso X igual a 8. Vamos continuar aqui no X, o Y. 1, 2, 3, 4. Y a 4. Você continua onde parou o anterior. O Z. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai marcar bem aqui, ó. Z. Igual a 5. Olha aqui, ó. Você vai ter que fazer esse cálculo aqui. Isso aqui é que você fecha, ó. Vanks, como é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia fazer isso através do teorema de Pitágoras. Como, Vanks? Fecha bem aqui, ó. Tá vendo que forma o quê? Figura geométrica que surge aqui. Um triângulo retângulo. Vamos lá. Que tamanho é esse aqui? Corresponde a esse. Quanto que é? 4. Que tamanho é esse aqui? Ó, bem aqui. Tudo aqui não é 8? Esse pedacinho não é 5? Quanto é que vai ser esse bem aqui? 3. Pitágoras. Ah, rapaz, o vetor resultante, vetor soma aqui. Exatamente, vai ficar como? Vetor resultante igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai te dar a raiz quadrada de 9 mais 16. Isso aqui vai ser simplesmente a raiz quadrada de 25, que é quanto? 5.
Existem outras maneiras de fazer isso aqui, tá, meus queridos amigos? Existem outras maneiras. Por que eu fiz assim? Isso aqui é uma regra chamada regra do polígono, você vai desenhando um vetor após o outro. Se você quiser fazer de uma outra forma, você poderia fazer o seguinte, pega as coordenadas do x. Olha aqui, ó, o x está na horizontal. Quantos quadrinhos? 8. Então aqui é 8, não tem ninguém na vertical, 0. Porque o ponto a gente sempre faz como? O ponto é sempre x, y, no plano cartesiano. Estou usando aqui a matemática. Olha o x, o y. 1, 2, 3, 4 na vertical para baixo. O y é quem? 0 menos 4. E o z, Vanks? 1, 2, 3, 4, 5 indo para a esquerda. Ele é o quê? Menos 5, 0. Vamos fazer a conta. Quando eu somo, quanto é que dá 8 menos 5? 3. E aqui, menos 4. Se você pegar essa galera aqui e fizer a aplicação de Pitágoras, vai dar o quê? 3 ao quadrado com quem? Menos 4 ao quadrado. Isso aqui também vai te dar o quê? Raiz de 25, que é 5. Veja, eu te mostrei duas maneiras diferentes de fazer. Qual é que eu faço, Vanks? Aquela que você se sentir mais seguro. Você pode fazer um após o outro, desenhando, né? Depois verificando qual a figura geométrica a ser trabalhada. Ou pode fazer como eu fiz aqui, somando as posições do plano cartesiano. Depois que você fizer isso, você joga onde? Você usa Pitágoras, tá? E a gente vai usar Pitágoras. Questão de número 9, nós temos uma prática esportiva denominada polo, onde você faz uso de cavalos como instrumento de movimentação. Aí aqui diz assim, ó, um cavalo numa jogada durante uma partida de polo efetua vários deslocamentos sucessivos. Ele desloca 80 metros aqui, ó, na D1, depois 30 no D2, depois 40 no D3, depois 20 no D4. Aí ele pergunta qual a distância entre a posição inicial e a posição final. Então, para facilitar a sua visualização, eu peguei e pontilhei aqui, ó. Ele quer essa distância bem aqui. Vamos pensar? Vamos ter que transformar isso aqui, você de cara vai transformar isso aqui no quê? No triângulo retângulo. Antes, como é que eu consigo transformar isso aqui no triângulo retângulo? Projeto, amigos, ó. Vamos fechar bem aqui. Fecha aqui, olha que maravilha. Se eu pegar essa estrutura toda aqui, esse pedacinho aqui, 40. Veja, olha o desenho que vai ficar. Presta atenção, Mariazinha. Esse vetor bem aqui, ó. Esse pedaço todo aqui, na vertical, a linha reta, 80 mais 40 bem aqui seria quanto? 120. Vamos descobrir quanto que vale esse aqui de cima? Aqui é 20. Esse pedacinho bem aqui é quanto? 30. Então, esse pedaço todo dá quanto? 50. Nossa, Vanks, que fantástico, né? Eu também acho. Como é que vai ficar isso aqui? Seu vetor resultante vai ser igual a raiz quadrada de quem? 120 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 120 vezes 120 vai dar 144 com 2 zeros, 14.400. 50 vezes 50 vai dar 2.500. O vetor resultante será a raiz quadrada de 16.900. Tá? Se você fizer essa raiz quadrada de 169, dava 13. 16.900 vai dar quanto? 130 metros. É a distância entre a posição inicial que esse animal deslocou-se até onde ele chegou. Lembre-se, tudo se faz através de senso de observação, sem pressa, sem correria, para fazer tudo. A questão de número 10, para a gente fechar esta sequência de exercícios, duas embarcações passam uma pela outra, se deslocando em sentidos opostos. As seguintes características. A embarcação 1 tem uma velocidade de 12 metros por segundo, e o seu comprimento é de 135 metros. A embarcação 2, uma velocidade de 18 metros por segundo, e o seu comprimento é de 15 metros. Ele pergunta quanto tempo você precisa para que elas se cruzem. Bem, amigos, qual é a relação matemática para cálculo de velocidade? Espaço dividido pelo tempo. A velocidade relativa de dois corpos que estão em sentidos opostos, a gente soma. Por isso que quando a gente viaja, quando a gente passa um veículo no sentido oposto, a sensação é de maior velocidade. Quando a gente está ultrapassando, a gente subtrai, porque estão no mesmo sentido, as velocidades relativas a gente vai diminuir.
Se você tiver a 100 km por hora e eu te ultrapassar a 110, a sensação nítida é de que a velocidade relativa é de quanto? Apenas 10 km por hora, porque você faz 110 menos 100. Aqueles estão em sentidos opostos, então a minha velocidade relativa vai ser a soma das duas. Vai ser 12 mais 18. A velocidade de aproximação dessas embarcações é de 30 metros por segundo. 30 igual. Qual o espaço que eles precisam percorrer para se cruzarem? O tamanho deles, 135 somado com quem? 135 somado com 15. 135 somado com 15. Qual o tempo? É o que eu estou procurando. O que é que sobrou para nós? 30 igual a 150 sobre ΔT. Você vai subir o ΔT e descer o 30. O ΔT vai ser 150 dividido por 30. Você vai cancelar o zero. Quanto é 15 dividido por 3? 5. Com isso, você descobre que as duas embarcações irão gastar 5 segundos para cruzar uma pela outra. Com isso, a gente consegue fazer uma geral do que a gente vai cobrar na nossa prova. Fique à vontade para